Gente, essa é uma live muito requisitada. Muita gente me pergunta sobre os benefícios, né, na ortodontia do laser, como ele pode ajudar, né? Se ele tem um papel de protagonismo, de coadjuvante, como é que funciona toda essa parte. Então, a gente estava ansioso, né, por essa live para que a gente conseguisse aí dar um norte para essas pessoas, né, para ver o que... Porque às vezes muitos ortos até têm o laser, mas eles não sabem do quanto o laser pode ajudar no tratamento, né? Então, é muito legal que vocês vão conseguir debater aí e trazer isso para a gente aí com clareza. Pessoal, quem quiser mandando pergunta, vai mandando, no final a gente vai respondendo, tá? Isso mesmo, porque o que acontece? A gente tem uma demanda do dia a dia no consultório, super normal a gente ter essa demanda, e nada melhor do que um especialista na área poder falar pra gente, principalmente da ortodontia, Marília. Eu não sou ortodontista, então por mais que eu seja laser terapeuta, é legal a gente ouvir quais são as dificuldades, como é que é o dia a dia da orto, né? Para que a gente possa discorrer e pensar um pouco aí das aplicabilidades do laser, como é que a gente pode fazer. E eu queria pedir para a doutora Karina primeiro se apresentar, contar um pouco da história dela, e aí a gente mergulha nisso. Eu conheço o Dr. Matheus, já deve fazer uns 4, 5 anos, mais ou menos Acho que isso. por aí. Né, que a gente trabalha junto. Hoje somos sócios, né? Há mais ou menos uns 2 anos que somos sócios no consultório aqui na clínica de Jundiaí. E trabalhamos juntos e faz pouco tempo assim que eu comecei a questionar o Dr. Matheus, mostrando realmente o que os pacientes relatavam para mim, né, de medo, ou até durante o tratamento. Eu saio do consultório no dia seguinte, ou 3 dias depois, eu sinto muita dor. Então eu procurei o Matheus para a gente ver o que eu conseguiria ajudar o meu paciente nesse processo, né? Que realmente dor é uma coisa muito pessoal, né? Eu falo isso para o meu paciente. Não tem como eu falar para você se você vai sentir dor após a instalação do aparelho ou não, né? A gente tem ali uma média. E a gente vai vendo durante o tratamento como que vai ser. Eu acredito que o laser possa ajudar, né, dentro da individualidade de cada paciente, ajudar nesse processo inflamatório, né, que muitas vezes, logo após a instalação ou logo após as manutenções, acaba sendo exacerbadas e por isso o paciente acaba tendo muita dor, né? Então, eu acho que é por aí a linha de pensamento e eu vou trazer um pouco o que eu vejo dentro do consultório, que os pacientes me relatam, né? E a gente vai discutindo aí a melhor maneira da gente fazer um protocolo legal, né? E que caiba tanto para o paciente financeiramente, como a gente vai cobrar isso do paciente, né? Se vai cobrar, como que vai ser, né? Para a gente estabelecer um protocolo legal, para a gente mudar um pouco esse medo dos pacientes, até para trazer para o ortodontista uma segurança, né? Para ele falar assim, ó, não vai sentir dor, ou vai sentir pouquíssima dor, o tratamento comigo é diferente, né? Então, eu acho bem legal. Hoje, a odontologia em geral, né, está muito à procura de satisfazer, né, o paciente como um todo, sem trazer aquela dentista é dor, né, que antigamente era isso que o paciente pensava. Hoje o paciente quer sentar na cadeira e não quer sentir dor. Então, é isso que a gente busca trazer para os pacientes. E o mercado de orto está muito saturado? Olha, eu falo que tem espaço para todo mundo, né? Tá saturado, a ortodontia hoje em dia a gente tem muitas faculdades de odontologia em geral, né? Mas eu não acredito que esteja saturado, não. Acho que fazendo um trabalho legal tem espaço, até porque tem muito daquele dentista basicão, né? Aquele dentista diferente que faz algo que você não acha fácil na cidade, isso muda muito a cabeça do paciente, né? O pouco que você dá de conforto para o paciente, você já é destaque. É a questão da concorrência, né? Para profissional bom não existe concorrência, é o que a gente
sempre fala, a gente não tem que se preocupar com a concorrência, né? Quando você faz um trabalho diferenciado, com êxito, né, com visibilidade, principalmente, né, de tudo isso, não faz sentido nenhum pensar na concorrência. A gente tem que pensar num bom trabalho, né? Ô, Karina, e quais são as principais queixas? Você acha que as pessoas, elas se queixam mais do apertamento em si, ali, não sei se é assim que fala, é o apertamento, quando você aperta, né, aquela sensação de dor mesmo, de apertamento, né? Ou são as feridas causadas pelos brackets, né? O que você acha? Ou você acha que é um meio a meio aí? É um meio a meio, viu? Porque, assim, a dor após a manutenção, o paciente sente ali nos 2, 3 primeiros dias, né? Mas realmente aquelas machucados, né, as úlceras traumáticas, acaba sendo no tratamento todo ou grande parte deles. Eu acredito aí que tem outras queixas, né? Os pacientes têm até outras queixas de é difícil de higienizar, tudo, mas eu acho que a que mais eu ouço são essas, de machucar e de acabar doendo naqueles dias após a manutenção. Olha que legal, né, Matheus? Acho que dá para resolver bem com laser, né? Acho que o laser vem de encontro aí para solucionar e ajudar a ortodontia nesse sentido, né? O que você tem a nos dizer? O que você acha que vai acrescentar? O laser pode atuar e acrescentando o tratamento, melhorando o conforto, né, do paciente? Quando a gente entende que o laser ele é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, então fica muito claro que faz parte da rotina, né, da gente precisar modular esses processos, né? E a gente que lida com dor, o dentista vai lidar com dor, vai lidar com reabilitação, vai ter essa demanda, né? Porque os pacientes são seres humanos que sentem, então a gente vai precisar ter opções de resolução para eles, né? Eu já trabalhei muito com grupos de ortodontia antes, né, em outras empresas e tudo mais, e a gente buscava formas, né, para trazer e agregar valor dentro do negócio para poder ser diferente, né? Porque você se destaca no mercado justamente agregando diferenciais para você, né? E o laser, ele é tecnologia. A palavra laser remete à tecnologia. A gente, na nossa cabeça, quando a gente fala laser, já vem tecnologia, inovação, tudo isso é o nosso ponto, né? E se eu sei que tem o desconforto, não tem por que eu não fazer o tratamento desse paciente, né? Não tem por que eu não oferecer uma coisa diferente, né? A gente sempre falou que como é que isso se vende? O próprio paciente vai falar para os amigos dele, hoje não, porque a gente não está aglomerando, mas antes, quando estavam todas as crianças na escola, eles falavam, quando o meu dentista troca o meu aparelho, ele já faz um laser para eu não ter dor. O seu faz? Aí o amiguinho fala, não, o meu não faz. Ele vai falar, mãe, me leva no dentista do fulano, porque lá ele faz laser e é diferente, eu não quero ter essa dor, não quero tomar sopa 2 dias e ficar 28 dias bem, né? Porque eu entendo que na ortodontia a gente precisa do processo inflamatório para o dente andar do lugar, sair do lugar, né? Eu preciso da inflamação. Então eu não posso... Nesse sentido, Matheus, por ser algo que realmente complemente o tratamento, porque quando você causa, você sabe que já vai ter essa inflamação, Perfeito. Você sabe que vai ter dor, você sabe que vai ter essa... Estou pensando comercialmente aqui, tá? Perfeito. Quando é algo para dor, nesse sentido, de algo inevitável, diferente de coisas que são evitáveis e acabam acontecendo na odontologia. Mas no caso da ortodontia, é inevitável, né, essa dor, né? É inerente ao processo, né? É inerente ao processo, exatamente. Você não acha que isso deve ser composto, né? Deve ser uma junção do processo e não um adicional vendido? É só uma questão para que tem que fazer parte. É igual você fazer um preparo cavitário e não fazer de sensibilização, pós-preparo naquele dente com laser. Igual se o paciente falar... Você vai escolher, né? Com dor ou sem dor. Ele não vai ter opção. Eu vou falar para ele, olha, o laser não deixa mais caro o tratamento porque eu não faço sem. Exatamente. Então, eu acho que... Ou até, eles não precisam saber que deixa mais caro, mas, de fato, incorporar esse custo, né, dentro do processo, mas para que isso seja já inerente ao seu processo diferenciado de tratamento, que você Perfeito. faz uma coisa indolor, né? Então, eu acho importante também ver isso, porque eu tenho visto alguns casos um pouco complicados nessa história de venda, né? Eu sou muito a favor de completamente dessa área, mas...
eu acho que quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que ter um certo cuidado até onde ir, né? Porque você não pode falar para o seu paciente, você prefere saúde ou não saúde, né? Você prefere dor ou não dor, né? Não existe isso, né? Eu acho que você tem que fazer o possível como profissional de saúde para o conforto, bem-estar e saúde do paciente. Então, eu acho que na orto aí cabe realmente incluir isso, né, na precificação já do tratamento, o uso do laser, né? Se ocupar uma hora clínica maior, calcular tudo isso certinho, investimento no laser e etc, né? Com certeza, é uma coisa que ela deve ser complementar dentro de um pacote de tratamento. Se você quiser somar, aqui no Brasil é assim, tudo que o paciente puder economizar, ele vai. Aí ele vai falar, não, eu quero com dor mesmo, que é mais barato. No nosso contraponto, eu não faço sem, e eu posso cobrar o mesmo preço, mas o tanto de valor agregado que eu tenho no meu procedimento vai matar a concorrência. Agora, diferente do ILIB, né? De repente, o Matheus fazendo, eu Tô tô morrendo de fazendo, saudade tô, de fazer agora. tô fazendo, Dois. hoje eu tô, é isso aí. Eu preciso. Às vezes eu não sei também qual é a faixa etária. Eu, na minha cabeça leiga aqui sobre orto, de repente eu entendo que esses pacientes sejam um pouco mais novos, né? Mas não sei, é mais ou menos, Na Karina? verdade, assim, mudou muito, né? Há alguns anos a gente tinha uma cartela de pacientes super jovens, né? Eu sou a grande maioria crianças. Hoje mudou muito. Posso falar que 80% dos meus pacientes são adultos, às vezes até idosos. Eu tenho pacientes idosos fazendo ortodontia para posteriormente fazer reabilitação. Eu tenho muitos casos assim. Com essa era dos implantes, né, o paciente procura o implantodontista, o implantodontista fala assim, ó, o implante aqui não cabe, você vai ter que fazer uma orto para depois vir e fazer um implante. Então, o paciente vem comigo, faz todo o tratamento ortodôntico para depois fazer posteriormente uma reabilitação. Isso mudou muito, então, a característica dos pacientes ortodônticos, né? Então, hoje eu vejo muito mais adultos do que crianças. E eu percebo muito também que os pacientes mais jovens queixam muito menos dessas dores, né? Dores por movimentação ou até mesmo pelo trauma. Os adultos queixam muito mais. Então, com isso, eu tenho muito mais pacientes queixando desse tipo de trauma ou até mesmo da movimentação aí. Isso, pelo que eu ia sugerir, é bom, porque eu estava com medo de sugerir isso, mas de repente o público é todo menor de 18 anos, a grande maioria, e aí não caberia. Mas o ILIB é um produto que pode ser vendido separado, né? Eu acho que o ILIB cabe, porque o ILIB é um benefício à parte, que a pessoa vai estar optando ali para aproveitar aquele momento que está sendo feita a manutenção, né? De repente o ILIB pode ser feito junto na consulta. Já o laser, eu acho que tem que ser um pacote completo ali, junto ao tratamento, né? Tem uma pergunta aqui, só para terminar, e Matheus, passo para você continuar a explicação, mas Beleza. é que só para não deixar perder aqui, que não é do assunto, mas é super importante. O ILIB pode ser feito em paciente oncológico? Não pode, por favor, não faça, tá? É contraindicado. E também o laser local pode ser feito em paciente oncológico, desde que não seja na região tumoral, tá? Então, só para deixar claro, não é do assunto. Tem lives aqui no ICP sobre o assunto, tem bastante live aqui, mas só para deixar essa coisa importante passar, que vai que esteja, em algum caso, em vista lá, né? Eu gostei quando você falou que a gente pode dividir, a gente pode compor, né? Colocar o laser dentro da manutenção, agora o ILIB por fora. Tudo depende muito da rotina clínica. E eu acho que a ortodontia tem uma rotina que é um pouco diferente da odontologia convencional. Ela é um pouco mais rápida, não é, Karina? Sim, na verdade, as manutenções são atendimentos rápidos, né? Mas eu acho que caberia sim até a gente implementar aí o laser, né? Até porque o paciente não ficaria com aquela sensação de entrei no consultório, 2 minutos, saí, parece que não fiz nada. Perfeito. Né? Isso na ortodontia a gente tem esse problema de mostrar para o paciente, né? Porque o paciente volta
todo mês, né? Chega uma hora que, assim, ele fala, não sei o que está acontecendo mais, porque é um tratamento longo, né? Por mais rápido que seja, vai durar 1 ano. Então, até para você conseguir mostrar para o paciente o que você está fazendo, né? Com Eu acho certeza. bacana. O que a gente tem que pensar, eu acho, vamos falar real, né? A gente não tem ONGs, nós vivemos no mundo capitalista, e eu acho muito interessante essa faixa etária, né, que é um pouco mais ampla, onde o paciente, ele não é bobo, pelo contrário, ele é muito inteligente, e, putz, ele quer investir nele. Ele já cuidou dos filhos dele, agora é a hora dele. E ele vai ficar com dor? Tá. Se a gente tem inúmeras pesquisas mostrando, né, que imediatamente depois da ativação, né, de eu trocar o fio do paciente, quando eu faço a laser terapia e eu solto esse paciente, ele vai ter muito menos dor. Eu preciso sempre comunicar isso para ele, eu preciso explicar para ele, porque ele não vai adivinhar, né, por que eu estou fazendo o laser. Isso entra muito nessa questão de agregar dentro do seu protocolo uma técnica muito mais completa, afinal de contas, se você causa dor, você já melhora a dor, ou se o fio escapou e está machucando ele, ele vai para o consultório não com uma cerinha. Ele vai fazer uma luz que vai ajudar a sarar ele mais rápido, a cicatrizar mais rápido. Isso tudo é uma composição de protocolo que você muda de patamar clínico. E assim, eu entendo que a grande maioria está numa média, mas a gente quer se destacar, a gente quer crescer dentro da nossa rotina clínica. Ao mesmo tempo, falando do lado profissional, a gente quer menos preocupação também. A gente não quer chegar em casa e ficar com a orelha quente, porque foi um dia cheio de manutenção e tá todo mundo com dor, então eu vou ficar 2 dias com a orelha quente, porque tá todo mundo metendo pau em mim, porque pagou, foi rápido e tá doendo. Mas entrei no Google e fala que é normal. Eu já tive casos de pacientes abandonarem o tratamento por conta de sentir muita dor. Já tive alguns casos. Até engraçado, meu marido abandonou o tratamento ortodôntico porque não aguentava a dor. Isso que Isso que o Matheus falou sobre narrar o tratamento é muito importante, né? A gente já conversou em outros assuntos, né? Com qual a gente fala que você tem que explicar, né? Por vários motivos. Porque você passa segurança para o seu paciente de que você está apto, de que você é uma pessoa estudada, atualizada e etc. E segundo, porque você agrega valor de forma ilustrativa, né? Você mostra que você está agregando valor àquele produto. Porque quem não está fazendo um tratamento ortodôntico pela primeira vez, ele não sabe o que compõe um tratamento. Então, ele não sabe se aquilo ali é convencional ou se é uma coisa realmente inovadora, uma coisa que ele escolheu um bom profissional, inovador e etc. Então, é muito importante salientar o que vocês fazem. Isso em qualquer produto de vocês, né? Qualquer produto, narrar o que vocês fazem, explicar, né? Então, falar assim, olha, estou aqui fazendo e tal, esse aqui é um tratamento usual, mas o laser, apesar de não ser usual, eu faço questão de trazer para os meus pacientes, porque causa um conforto. Então, você vai ter aí, em média, 50% menos de dor, vai ter 50%, estou chutando as porcentagens, estudem, procure os artigos, que eu não sei, 50% a menos de úlceras, etc, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Para agregar valor de fato. Porque não adianta ter e não contar. Porque a pessoa que é leiga, ela não sabe se aquilo ali é usual ou não, né? O legal da orto que eu acho é que o paciente ele já chega para o tratamento sabendo mais ou menos como é que é. Porque ele já teve um amigo que fez, que contou. E normalmente ele vem influenciado. Eu já usei aparelho com, sei lá, uns 12 anos. Eu não faço a menor ideia se é rápida a consulta, se não é. Não lembro de nada. Não sei, até ia perguntar isso para a Karina. Quanto tempo em média dura para os ajustes, né? Para colocação, eu imagino que seja mais demorado, né? Mas para ajuste, média... tipo quanto tempo a hora? Em média de 15 minutos. É bem uma manutenção. Rápido. Legal que o laser você vai conseguir aí pelo menos aumentar mais 15 minutos aí. O tempo para aplicar, para fazer um pós-ativação, que você vai fazer mais uns 14, 12 minutos de aplicação de laser. Se você tiver mais de um aparelho no consultório, você vai fazer na metade do tempo. Hoje que a gente não está conseguindo fazer as consultas tão rápidas, né? O laser ele pode ajudar a agregar aquele valor daquela meia hora que você tem para aquele paciente, né? Com certeza. Não, sem dúvida pode ser. E, Matheus, agora a pergunta que não quer calar, né?
Como que pode, de fato, na prática, auxiliar essa dor? Eu tenho um pouco de dúvida aqui, pensando, tentando imaginar, essa sensação de apertamento, essa dor, né, na arcada, é uma dor na arcada? Como é que chama essa dor? É uma dor no osso, né, doutora? Explica pra gente aí. Na Por que que dói? verdade, o que eu costumo falar para o paciente, né? Porque o paciente já vem, quando vai colocar o aparelho, já pergunta, né? Vai doer? Como que é essa dor, né? É aquela sensação de, parece que os dentes estão doloridos, né? Parece que bateu o dente e eles estão todos doloridos. É essa sensação que o paciente tem. E é uma dor generalizada, né? Lógico, assim, tem algumas regiões que ele vai sentir mais. Por exemplo, chega um paciente com um apinhamento grande nos dentes inferiores anteriores. Aquela região vai ter uma força maior do fio ali, então vai doer mais, né? Tem algumas regiões que ele vai sentir mais, com certeza. E o laser, Matheus, nesse caso, né, dessa dor generalizada, como ele poderia ser aplicado? Seria pontual, né? Ou a gente poderia usar o cluster maior, né, que tem uma abrangência maior? Como é que seria melhor feito isso? O ideal é em contato sempre, então é ponto a ponto. O cluster, quanto mais afastado, eu perco potência, e aí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar modulando dor, né, num paciente que tem dor, então quando a gente faz força no fio, o fio vai fazer uma força no dente, esse dente vai tracionar para alguma região, ele vai fazer uma compressão de um lado do osso, para ter uma reabsorção de osso ali, e uma deposição de osso no outro lado para a raiz andar. Quando o osso sofre essa força, a gente tem um processo inflamatório ali na região, que é desejado para que através da inflamação, né, quando inflama, eu consiga fazer esse movimento. O laser, ele vai atuar justamente, como ele é biomodulador, como ele é analgésico, como ele é anti-inflamatório, ele não vai deixar isso hiperinflamar. Um dos problemas que a gente tem hoje é que o paciente está quase descompensado em termos de estresse, ele já está com limiar de dor baixo, eu ativo ele, a dor dispara muito fácil. E aí o laser, quando aplicado por ponto na região das raízes, né, que é onde está acontecendo a atração, não adianta eu fazer na coroa do dente o laser, porque ela não vai resolver ali, a dor está sendo óssea na região da raiz. Eu vou aplicar ali a energia de 2 a 3 joules do laser infravermelho para conseguir fazer o quê? Para entregar um processo anti-inflamatório para que eu não tenha um pico dessa inflamação e esse paciente sofra por muito tempo. Para quem é orto vai entender. Quando a gente toma um anti-inflamatório e tem essa dor, eu atrapalho o movimento. Por quê? Se eu tenho um processo de inflamação e tomo anti-inflamatório, eu vou brecar esse processo. Certo, doutora? Pode tomar anti-inflamatório quando está com dor? Por quê? Na verdade, a gente precisa desse processo inflamatório para movimentação, né? Então, quando o paciente relata alguma dor, a gente sempre fala para tomar algum analgésico, né? Fugir dos anti-inflamatórios. Só que o analgésico ele não vai ter uma eficiência tão legal. Porque o problema é mais inflamatório do que a dor propriamente dita. Agora, o laser, como ele tem essa ação imediata anti-inflamatória analgésica, é como se eu estivesse pegando um cataflã e colocando ele ali, né, naquela região daquele osso. O que a gente sabe em todas as pesquisas publicadas é que quando eu faço laser nesse tempo, até no dia seguinte, eu não vou brecar esse processo, eu vou ter o mesmo movimento. Porque o biomodulador, quando feito da maneira certa, ele só não vai deixar isso ter um limite muito alto, mas ele também não vai zerar isso no primeiro momento, entendeu? Eu estou aqui como a leiga do assunto, então vou perguntando que talvez seja Manda dúvida bala. das pessoas também, tá? Só para a gente compreender o raciocínio. Então, se eu aplico o laser, é que na verdade assim, pode existir o processo inflamatório, mas não necessariamente precisa ter um linear de dor alto, isso? Eu consigo diminuir esse linear de dor e sem barrar o processo inflamatório necessário ao tratamento. Perfeito. O laser ele vai atuar dessa forma, ele vai ser um modulador. Se eu aplicar a energia certa. Se eu aplicar a energia errada, eu posso inibir todo o processo e atrapalhar igual o anti-inflamatório por via oral. E atrapalhar igualzinho o movimento. Aí o paciente volta para a manutenção se não movimentou nada, né?
Existem algumas pesquisas, até saiu uma revisão bibliográfica semana passada na Photomedicine and Laser Surgery, porque vários trabalhos sugeriam que o laser podia, inclusive, acelerar o processo de movimentação dos dentes. Então, tem vários trabalhos que mostram que eles conseguiram acelerar a ortodontia com a laser terapia. Tá? Porque se eu modulo o processo o tempo todo, eu consigo fazer com que esse dente ande mais rápido. Porque eu estou sempre inflamado certo para movimentar. Isso dava 2, 3 dias de aceleração no mês. Agora, tem outros trabalhos que mostram que não acelera e nem breca. Movimenta igual. Porque tem outros limiares que vão ajudar essa movimentação acontecer no mês. Então, por enquanto, as conclusões são: a gente ainda não tem certeza se o laser acelera mais. Aqui eu estou falando de velocidade de movimentação, que para o ortodontista é o sonho, né? Se eu consigo acelerar mais ainda o meu tratamento, eu vou terminar esse paciente mais rápido. A gente ainda não tem certeza. São tratamentos menores, né? Porque... Imagina, você vender que você termina 50% mais rápido que o colega. Acabou, você acabou com a concorrência. Eu acredito que tenha um chão ainda para chegar a essas conclusões, mas está perto, né? Eu acho que enquanto caminha, né, os estudos aí. Isso. Mas de qualquer maneira, para dor é sensacional, isso que importa, né? Vai deixar... O que a gente precisa dividir, é isso mesmo. É assim, acelera o tratamento? Não acelera. Mas a dor é completamente diferente de um paciente que faz para um paciente que não faz laser depois da manutenção. Isso eu acho que é muito mais vendável e isso é muito mais atrativo do que até a aceleração do tratamento. Sim. Tá? Eu acho que dor é pior. A gente não quer dor, como paciente, como profissional. Ainda mais um tratamento longo, né? Porque como você sabe, a princípio você sabe que é um tratamento no mínimo de 1 ano, né? Como a doutora falou. Então, com certeza, todo mês você pensa, nossa, eu vou sofrer com isso, porque é uma semana de dor, né? Isso eu lembro bem. É uma semana ali de dor, de desconforto, né? Pelo menos ali uns 4 dias, com certeza. Então, pensa, você todo mês tem que sofrer isso, né? Se você puder aliviar. Matheus, fala para mim sobre os pontos de aplicação que não ficou claro para mim. Aonde são os pontos? Aqui, em cima do dente? Sempre por dentro. Entre as raízes de todos os dentes. Então, os pontos são entre as raízes, que é onde está acontecendo a força, que é onde está acontecendo o movimento, que é onde está inflamado. Infravermelho, né? Sempre infravermelho. Porque, lembra, o infravermelho, ele vai atuar na membrana plasmática das células, então ele vai ter uma ação muito específica para anti-inflamação, né? E ele é usado nos tratamentos principais, aí, principalmente de osso e nervo. Toda a parte neural e toda a parte de osso, óssea, a gente vai usar infravermelho. Então, seja na ortodontia, então quando eu faço a ativação do aparelho, eu vou usar o infravermelho. Ou quando eu faço o implante e quero regenerar o tecido. Ou melhor, fiz um implante ortodôntico, um mini implante ortodôntico. Marília, sabia que na ortodontia os dentistas usam mini implantes para ajudar na movimentação? E esse mini implante, ele não se integra. Ele não é igual um implante de dente que a gente tem que grudar no osso. Esse implante coloca, faz a força e sai. E é uma cirurgia. Uma cirurgia muito legal, por sinal. Mas uma cirurgia muito delicada. E aí? Né? Eu posso ter um processo inflamatório disso também. Eu posso ter dor por isso. Né? E aí vem o laser de novo, já que a medicação... ela pode... gente, eu não sei vocês, mas... não sei se a doutora Karina vê isso, mas meus pacientes não querem mais tomar remédio. Todos os meus pacientes chegam, Matheus, olha, se eu puder não tomar remédio, eu prefiro. Legal, então isso é uma deixa, né? Tá todo mundo caminhando mais para a naturalidade, saindo das alopatias e tal. Ótimo, melhor ainda, eu não uso medicação porque eu tenho anti-inflamatório aqui. Então eu ganho muitos pacientes também nessa questão de, com a tecnologia eu consigo compor e não usar remédios. Não necessariamente usar todos os remédios, né? Então a gente tem aplicabilidade para trabalhar contra isso, né? Então o osso eu vou usar infravermelho. Tecido mole eu vou usar vermelho. Então se eu tenho uma afta eu vou usar o vermelho. Se o fio escapou e está machucando eu vou usar o vermelho. Só que está tudo aqui dentro, né? Eu só troco o botão. Não preciso fazer grandes esforços mentais para conseguir fazer a diferenciação disso. E eu estava lendo um trabalho hoje... eu queria perguntar para a doutora se ela tem percebido a pério, a gengiva desses pacientes com aparelho, como é que ela está?
Se muito paciente vem com gengivite, como é que tá essa relação aí? A gente percebe que o paciente que usa aparelho tem realmente uma facilidade ali em ter uma gengivite, né? Porque é mais difícil a higienização, né? Uhum. A gente tem mais coisas para limpar na boca, né? Então, qualquer falha do paciente, a gente percebe que ele já chega com pelo menos uma gengivite ali. Então, a gente tem que estar sempre orientando a melhorar a higienização, ou senão a gente faz ali uma parceria com a Pério, mas é bem recorrente essa queixa do paciente, ou quando o paciente não queixa, a gente já vê ali na hora da manutenção que aquela gengiva não está legal. Isso é bem comum. Porque normalmente, por mais que você explique, em casa é outra rotina. Ainda mais agora com pandemia, com todo mundo em casa, que a pessoa não sabe nem se é de manhã, se é de tarde. Perderam Assim, a rotina, né? Passar o fio dental com o aparelho é mais difícil, né? Então, você pega o paciente que não tem aparelho, já é uma luta a gente falar, passa o fio dental, né? Então, dificultando isso, a gente percebe que realmente a gente aumenta muito a incidência de gengivite. E por que eu fiz essa pergunta, né? Porque nesse trabalho eles citam que a terapia fotodinâmica está sendo muito melhor utilizada na ortodontia do que antes. Por quê? Deixa eu explicar aqui que a terapia fotodinâmica para a doutora também ficar por dentro. O PDT ou o TFD, que é a terapia fotodinâmica, é quando a gente associa o laser com um corante e esse corante promove descontaminação de 100% de bactérias, de vírus da região. Então, o que esses trabalhos têm sugerido, né? Nos pacientes de orto onde está difícil o controle, até porque para o paciente fica difícil porque já está doendo, já está naquela fase mais que sangra tudo, já tá, aquela gengivite já está piorando, né? A gente consegue, além de fazer uma raspagem, fazer a descontaminação dos dentes para que essa gengiva possa regredir, para que eu não precise desmontar o aparelho, mandar esse paciente para cirurgia ou para pério, para depois colar de novo os aparelhos. Você gasta material, você gasta produto, você perde tempo. E a terapia fotodinâmica tem sido eficiente, né? De corar todos os dentes. Então você aplica o azul de metileno, que é o corante de eleição para gente, nos dentes e faz a descontaminação com laser para poder fazer essa melhora sem eu precisar desmontar o aparelho. Então você ganha tempo, né? Você não perde a evolução desse tratamento. Principalmente paciente adolescente, mais jovem, que dá aquele trabalho e que você fala, vou descolar para mandar esse paciente aprender até voltar. E lá se vai um ano até colocar isso em ordem, né? Com a terapia fotodinâmica você descontamina, tira a dor, o laser já tira a dor também. Você sara rápido esse paciente e tem a chance de recuperar ele mais rápido também. Isso é legal, porque os pacientes também se preocupam bastante. Eu vejo que quando o paciente chega para colocar o aparelho, é uma preocupação de, eu vou conseguir higienizar, e se começar a sangrar minha gengiva? Então, assim, eu vejo também que o paciente se preocupa com isso. Muitas vezes eles querem fazer toda a manutenção, fazer uma limpeza. E falam, doutora, não dá para fazer toda a manutenção, uma limpeza? Tem pacientes que se preocupam muito com isso, né? Então, eu acho legal. Só o fato dele saber que você domina, que você fala assim para ele, olha, se por acaso a gengivite sair do controle, a gente vai fazer um tratamento que é menos invasivo, mas lógico, é inviável fazer uma profilaxia toda vez que o paciente vem fazer manutenção. Ou fica caro demais o tratamento, ou você vai perder dinheiro. Né? Assim, para alguém não vai ser legal. Agora, só o fato dele saber, você já pede mais uma ajuda para ele, ele vai caprichar mais, mas é uma opção, né? A gente hoje tem lasers de alta potência que vão interagir com a resina que você usa para colar o bracket de safira, para você descolar ele sem deixar nenhum cimento para trás, nenhuma resina para trás. Né? Então, assim, a gente já está evoluindo. E os pacientes têm perguntado, porque eles vêm no Instagram, eles vêm em outros lugares, e eles querem saber se a gente domina isso. Né? Porque o filho dele fez uma disjunção palatina, né, uma expansão, e por que o dentista fez laser nele? Às vezes o dentista faz e nem explica por quê. Né? Então, se a gente entende que o laser, por exemplo, ele é um biomodulador e eu tenho num processo de disjunção ali, de expansão de céu da boca para poder fazer uma posição melhor daquela região,
Se o laser vai tirar a dor e vai ajudar, e aí sim, tem vários trabalhos mostrando que eu consigo acelerar o processo, tá, da reparação óssea ali pós essa disjunção, por que que eu não vou fazer isso? Dentro da ortodontia, eu acho que quando a gente faz isso normalmente é nas crianças, né? O pai quer que você faça algo muito top. É assim, a gente vê pais que não cuidam deles, mas cuidam e fazem tudo pelos filhos. E você causa na disjunção, você vai ter dor. Né? Imagina, você está rompendo ali para ter uma deposição óssea, isso dói. O laser ele é um analgésico anti-inflamatório biomodulador. Por que é que eu não vou fazer? São 5 ou 6 pontos de aplicação por mês, né? Para conseguir dar mais conforto, né? Então, assim, tudo isso, conforme a gente vai dando essas opções de tratamento, vai abrindo nossa cabeça de falar, nossa, tem tanta coisa que eu posso fazer a mais pelo meu paciente dentro do meu tratamento para ele ser top, né? Sem eu precisar agregar grandes coisas de scanner intraoral, de coisas caríssimas e tudo mais, eu consigo fazer um tratamento excelente, né? Com algo que é relativamente barato, né? Um laser é barato hoje, um laser é super barato. E a gente muda o patamar do tratamento. Você falar para a mãe, olha mãe, a gente está expandindo esse céu da boca e tá tudo bem, é uma coisa. A gente está expandindo e fazendo laser terapia para auxiliar ele não ter dor e esse osso ficar mais maduro mais rápido. Então você vai economizar no tratamento, né? Isso é legal porque tem um incômodo também, né, da contenção ali. Após a disjunção, a gente deixa aquele aparelho durante um tempo até a formação óssea. Uhum. Então, é um incômodo durante esse processo. Se a gente conseguir acelerar e fazer com que a formação óssea ali seja mais rápido, é bem legal. Por que a gente não faz ILIB em crianças no punho? Porque, doutora, como é que a gente mede o desenvolvimento da criança? Se ela já parou de crescer? Que radiografia que a gente pede? Eu nunca lembro o nome. Mão e punho, mais conhecida, né? Porque a gente vai ver o quê? O osso, se ele já fechou, ou se ele ainda está aberto, se ele ainda não está maduro. Tá. A gente vê uma idade óssea ali aproximada, a gente vê realmente se ele está no pico, se está caindo, já parando de crescer. A gente tem um norte aí. Vai até que ano isso? Que idade, mais ou menos? Que você consegue ter uma... Na verdade, a gente tem uma média de uma idade boa. Meninas, por volta de uns... entre 11 anos, mais ou menos. Os meninos, até um pouquinho depois, né? Tá. As meninas, a gente fala... após a primeira menstruação já começa a ficar complicado, né? Porque a menina já precisa parar de crescer, né? Os meninos ainda um pouquinho mais. Mas eu não entendi a relação disso com colocar o aparelho, isso? É bom colocar antes desse crescimento parar, isso? Ou não? Na verdade, assim, tudo depende do qual é o problema da pessoa, né? Se a gente precisa ali fazer uma modulação óssea, né? O caso do paciente é um problema ósseo, porque a ortodontia ela corrige tanto a parte dentária quanto a parte óssea em alguns casos, né? Principalmente em crianças. E quando a gente tem ali um classe 2, um classe 3, né? Que a gente tem desarmonia óssea do paciente, quando é uma criança a gente consegue modular esse osso e a gente precisa saber como que está esse crescimento. Se ele está num pico de crescimento até um pouquinho antes, é bom que a gente consegue modular isso daí mais fácil. Perfeito. E aí, quando é que a gente... Eu só queria terminar o gancho, que senão eu me perco também. Né? Quem tiver pergunta, como a gente já está Isso! Já vai mandem mandando perguntas, galera. A gente responde em seguida. Diga. Eu queria só perguntar para a doutora, quando que a gente faz expansão de maxila? Quando que a gente precisa expandir a maxila? A gente precisa que o paciente esteja nesse crescimento, né? Antes ele tem que estar crescendo. Ele tem que estar crescendo para a gente. Se ele parar de crescer, o osso fecha, certo? Fecha. Aí a gente teria que fazer uma cirurgia, né? A gente tem que romper o osso para conseguir separar. Então, quando o céu da boca é alto e curto, eu preciso expandir, e eu tenho até uma idade para isso. Para isso ser mais fácil de fazer, para não precisar fazer uma cirurgia, de cortar aquele céu da boca, aquele parte óssea, beleza. Legal. E quando eu faço a expansão de maxila e coloco a contenção e faço a laser terapia, eu acelero
a recuperação óssea, a modulação óssea para esse osso parar, para ele ficar bom, duro, firme. Beleza. Se eu faço lib no paciente, se eu faço laser no punho dele e ele é criança e está crescendo, o que eu vou modular com esse osso, que é o mesmo osso, né? Eu aplico a luz lá, eu vou estimular esse osso a parar de crescer. E a gente pode ter encurtamento no desenvolvimento de um braço só. Por isso que a gente fala para não fazer lib em criança, né? Agora, no punho eu não faço. Né? Assim, eu não vou fazer laser no punho enquanto está em desenvolvimento. Mas na maxila, que eu já expandi e já está de acordo com o planejamento, eu quero fechar aquilo rápido, eu quero amadurecer aquilo rápido. Eu não quero ficar esperando, dependendo só da biologia, se eu posso acelerar esse processo. Então, o link era, a gente está nesse processo de desenvolvimento, né? E com o laser eu tenho que ter muito cuidado onde eu estou fazendo ele, para não atrapalhar também, né? Então, na maxila, a gente quer terminar esse desenvolvimento, beleza. Ponto pra gente, porque o laser vai conseguir sarar aquele osso muito mais rápido, vai me fazer acelerar o tratamento de uma forma muito melhor, né? Então, se eu consigo promover essa modulação óssea, se eu consigo integrar um implante, a gente vai ter uma eficácia, uma eficiência muito mais legal. E é por isso que eu sou apaixonado por laser, desculpa. A doutora Estela perguntou sobre a frequência da aplicação do laser pós-manutenção. Durante a manutenção? Perfeito. A frequência eu entendo que é assim, ó. Vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã o laser ou só hoje? Ou o mês inteiro? Eu acho que isso que ela quis dizer. Só na manutenção, né? Se a manutenção se você uma vez fizer, por paciente fazer? Se você fizer só na manutenção, você vai ter quase 90% menos dor, tá? Alguns protocolos sugerem que você faça por 2 ou 3 dias para chegar no 100%. Aí você tem que pesar dentro da sua agenda como é que isso vai funcionar. Eu, particularmente, acho que 2 ou 3 dias de laser já começa a ficar inviável. 90% já tá bom, né? Para não 90% é zero dor. Tá? É tem zero que pensar dor. também que o paciente vai voltar todo mês, né? Então, assim, isso. Começa a ficar inviável se ele tiver que voltar, fazer manutenção, depois acabar vindo mais 2 dias fazer o laser. Se dentro do seu protocolo, se dentro dos seus pacientes, eles toparem o preço que vai ter nisso, eu acho fantástico. Tá? Por exemplo, meus pacientes de mucosite, eles vêm todos os dias para o consultório. Eles vão todos os dias para o consultório. Tá? Porque o protocolo de mucosite pede que eu faça todos os dias laser terapia neles. Então não tem discussão. Certo? O mucosite eu não consigo, porque são 35, são 30 dias de radioterapia, então a gente vai longe. Desculpa, doutora, te cortei. Não, mas aí eu acho que é legal a gente acabar individualizando, né? A gente faz na manutenção, caso a gente veja que aquele paciente tem muita dor, a gente individualiza o caso dele. Acho Perfeito. que seria muito Perfeito. legal. Eu acho que melhor ainda é você ter individualidade. Como você disse ali, um dente ali mais complexo, ali o tratamento vai exigir, vai ter mais dor, vai exigir mais um cuidado maior. Agora, quando é aquele estético basicão e o trivial, acho que não tem necessidade mais de 90%, vai encarecer a hora, o trabalho, complicar, ocupar uma hora clínica de vocês ali, talvez... Do seu paciente que já está com você, tendo 90% menos dor... É excelente. Acabou. Você já tem seu marketing feito. Você não precisa gastar um centavo com marketing. A doutora Adriana... Ele vai falar. Estava falando. Meu sobrinho tem 11 anos e está usando aparelho para expandir a maxila. A gente está fazendo exames porque os pais acham que ele parou de crescer. Se ele parou de crescer, será difícil expandir? Acho que é uma pergunta. Sim. Se ele parou de crescer, realmente fica difícil expandir. Aí a gente tem que ver realmente, a gente tem um gráfico, né, de crescimento, a gente tem que ver aonde que ele está, ver se ele realmente parou ou se ele está parando e avaliar aí realmente se vale a pena expandir ou não. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma perguntinha? Porque a gente está finalizando. Doutora Karina, muito obrigada. Um prazer receber você aqui. Ajudou bastante a gente a esclarecer aí, trouxe um assunto inédito aqui para as lives, foi bastante enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Está sempre bem-vinda. Quando quiser trazer algum tema aqui, é só falar com a gente que a gente está sempre à disposição aí para trazer informação para eles, que é tão importante. Matheus,
parceirão de sempre, muito obrigada pelos seus Eu que ensinamentos. agradeço. Pessoal, muito obrigada Espero pela que audiência. a gente tenha aberto a cabeça das pessoas para elas poderem pensar, fazer, acontecer, né? Serem diferentes. O laser está aí para isso. Com certeza, né? E pensar além do trivial, né? O laser, a gente sabe que faz ali meia dúzia de coisas e talvez nem todos saibam da infinidade de tratamentos, possibilidades e benefícios que o laser pode trazer, né? Agregar ao trabalho de vocês, né? Pessoal, muito obrigada pela audiência.